entrevista aqui do Recinto de Exposições. A gente fala um pouquinho agora, né, a respeito da nossa Festa do Leite Rodeio Music, na companhia do Maluf. Maluf, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Também com a Lívia. Lívia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia a todos. Muito obrigada aí mais uma vez estar aqui, né? E quem veio ontem tá assistindo aí nas redes sociais como que foi, né? Foi maravilhoso. Obrigada aí pela cobertura, pelo apoio. Os dois com carinha de cansados, e não é à toa, né? Porque foi muito, mas muito trabalho até agora, né, Lívia? Mas como é que é colocar a festa depois do primeiro dia, assim, falar, olha, deu certo, objetivo cumprido? Nossa, é muito gratificante, sabe? Eu falei assim com os meninos, parece que tava uma paz, uma sintonia, assim, uma coisa bem, sabe? Tava tão gostoso o clima, porque nós ficamos preocupados o tempo todo, né? Muito tenso. E Deus abençoou muito esse evento, porque para chegar até aqui. Mas graças a Deus ontem o evento foi lindo, a parte de segurança, o evento foi muito tranquilo. Eu agradeço aí a Polícia Militar, né? O pessoal estava aos redores aqui, você saía na porta, já estava todo assegurado. Então, assim, foi muito tranquilo, foi maravilhoso. Agora é só caminhar da mesma maneira que está tudo ótimo. Sem dúvida. Maluf, de fato é isso, né? É gratificante mesmo a fazer as ações, até porque, né, a gente tem um fator hoje em dia que é a famosa rádio peão, né? Todo mundo sabe de tudo, ninguém sabe de nada, todo mundo tem o seu palpite, todo mundo fala das coisas, mas sem ter fundamento, né? Eu acho que isso atrapalha muito quem organiza, desgasta muito quem faz, mas é bom ver o resultado, porque pelo menos coloca no chão todos os boatos a respeito da festa. Com certeza, a gente passa a informação correta, mas parece que o pessoal prefere acreditar nas outras pessoas no que a gente fala. Então, falaram de segurança, falaram de um monte de coisa. E ontem estava aí, o parque lotado, não teve problema nenhum, todo mundo assistiu o show tranquilo, a gente não teve praticamente nenhuma ocorrência, mesmo com tanta gente no evento. Entendeu? Então fica complicado, a gente tenta fazer e o pessoal ainda tenta atrapalhar de alguma maneira, mesmo sem nem saber o que está acontecendo. Mas no final dá tudo certo, o pessoal veio, a gente tem que até que agradecer o pessoal da cidade, da região, que apoiou o evento, mesmo com tanta falação, o pessoal compareceu e já convida para vir hoje também, amanhã, é domingo, que está muito bacana. E Lívia, como é que foi ontem, né, a recepção com a Anitta, né? A gente viu a quantidade de pessoas da região mesmo. Eu já sentia isso na procura, né, porque as pessoas ligavam, inclusive, no Departamento de Cultura para saber a respeito do show. De fato, foi um atrativo regional mesmo, né? Foi sim. Como o Gabriel aí agradeceu, né? Eu também agradeço o pessoal que compareceu, que acredita na gente, que está sempre com a gente. E ontem foi uma prova disso, né? Quem veio, participou aí, viu que o show realmente foi maravilhoso. A região estava em peso. Assim, eu não sou de Batatais, mas eu percebi que tinha muita caravana, muito pessoal de fora, assim, que realmente veio prestigiar. E creio que foram embora bem satisfeitos, porque, assim, o show foi maravilhoso. Uma produção inédita, o evento bem harmonioso. Foi todo um conjunto que somou e ficou bem legal. Sem dúvida. Bom, falando das novidades, né? Antes a gente falava disso, né? De como seria. Ontem o pessoal pôde constatar, né? A questão do camarote, do espaço em frente ao show. Muita gente chegando ao amanhecer em casa hoje, né? Depois da boate. Como é que foi essa troca e ver na prática, né, Maluf, a estrutura funcionando? A gente fica bem feliz assim, de ter dado certo, né? Do pessoal ter elogiado bastante, o pessoal ter gostado muito desse novo layout que a gente resolveu fazer. E é satisfatório para a gente, né? A gente tem a ideia, traz a ideia nova e o pessoal compra a nossa ideia. Isso aí é muito bacana mesmo para a gente. Perfeito. E Lívia, ontem com movimentação, você já tem números, tem ideia de público ou não? Ainda não fechou esse balanço? Ontem nós tivemos aqui um público no entorno de umas 6 mil pessoas, mais ou menos. Foi o esperado, né, por ser uma quinta-feira. Então, assim, e até pelas questões assim de tudo como foi acontecendo, a gente crê que por ser final de mês e tudo mais, né, tem as dificuldades aí, mas superou as expectativas, com certeza. E que mantém o número de festa dos outros anos, né? Então a gente viu que a mudança não afetou em nada o público nesse sentido.
Exatamente. Nós batemos aí a mesma bilheteria dos anos passados, né, dos anos anteriores. Então, muito bom. Assim, a gente até, né, pede para o pessoal aí que nos compreenda, porque por mais que nós mudamos o layout, está tudo muito bacana, mas a gente não conseguiu agregar as questões agropecuárias, mas foi por questão de tempo. Então, às vezes, assim, a parte do rodeio ali, lá embaixo, nós não preenchemos totalmente, mesmo por essa questão, né, do tempo, da burocracia de trazer os animais. Mas, assim, só de ter dado o start e ter visto que realmente o pessoal acreditou e apoiou, não está tudo perfeito, né? Mas a gente vai dar o máximo para ir organizando aí, adaptando a partir, né, das opiniões, das sugestões, para melhorar cada vez mais, com certeza. É nada como a prática do evento para entender o mecanismo de funcionamento e ir melhorando para os próximos anos, né? A partir do momento que você faz um ano, o ano seguinte você já tem os caminhos mais tranquilos, você já sabe como essa parte funciona e você pode elaborar e investir nas demais ações. Inclusive ontem a gente teve alguns problemas aí de fila, realmente de organização, porque o primeiro dia é muito corrido, é muito difícil, a gente tem que tentar arrumar na hora, organizar nada. Mas pode ficar tranquilo, pessoal, que hoje vai estar tudo muito mais organizado. A gente já organizou a questão das filas também para não ter essa demora, que foi um ponto negativo nesse primeiro dia, mas que hoje não vai acontecer mais. Pode ter certeza disso. E acaba acontecendo uma questão pontual também, né? Porque muitas vezes as pessoas se concentram no mesmo horário de chegada, né? Então, até para o público mesmo, né, ficar esperto nesse sentido. Olha, ontem eu cheguei e peguei uma fila, vou me programar para chegar uma meia hora antes, né, para também ajudar nesse sentido e diluir um pouco essa ação. De volta com o Educador em Entrevista ao vivo aqui do Recinto de Exposições. Estamos falando um pouco da nossa Festa do Leite Rodeio Music aqui, né, com as atrações ainda confirmadas nessa sexta, sábado e domingo e muita festa ainda para acontecer, né? Vamos falar da programação de hoje, né? E ver para o pessoal aí que está empolgado nessa sexta-feira de festa, né? Quais os horários das atrações? É isso aí. Hoje nós vamos abrir o portão às 20 horas, né? Então, às 20 horas, 20h30, o rodeio já começa. Então, vem mais cedo, porque hoje o rodeio vai ser pontual. Como o Gabriel falou, agora nós aumentamos aí as portarias, né? As entradas. Então, vai facilitar bastante o acesso. Não vai ter tanta aglomeração. A gente conta com vocês aí, porque realmente hoje nós vamos dar um conforto a mais aí para corrigir a fila de ontem, né? E logo depois do rodeio, nós vamos ter o show do Jorge Henrique Rodrigo e logo em seguida o Henrique Diego. O camarote, fala aí, o Gabriel. O camarote, a partir das tá aberto a partir das 9 horas, né? Às 10 horas tem o show do Jorge Henrique. À meia-noite o Henrique Diego e às 2 horas da manhã tem Júnior Lucas também no camarote, até às 4 horas da manhã aí. Então, rodada dupla para quem vem só na festa, rodada tripla para quem vem no camarote aí com a ação, os eventos e os shows. O funcionamento no sábado e domingo vai seguir mais ou menos esses horários, à exceção de que sábado e domingo você tem parque ao longo do dia. Isso, sábado nós vamos abrir o parque ao meio-dia. A partir do meio-dia, o pessoal já tem livre acesso aqui para a praça de alimentação, que está bem recheada, né? Tem o parque de diversão. E às 17 horas nós fechamos, fizemos uma varredura e às 20 horas a gente abre o portão de novo. E no domingo, a partir do meio-dia, portões abertos, vem o pessoal aí para almoçar. O Mineiro está aqui com o restaurante tradicional, a praça de food truck, tem muita coisa bacana. No sábado, né, nesse período do meio-dia às 5, portões abertos. Só vai fazer a varredura. Portões abertos para o pessoal visitar o parque, né, e participar aí do parque de diversão e da praça de alimentação. Perfeito. O layout é uma coisa que tem chamado muita atenção, né? As pessoas têm comentado muito e elogiado muito o layout novo da festa. Como é que vocês sentiram isso, né? O contato com o público falando a esse respeito? Eu creio que foi uma das coisas que mais chamou atenção. Nós estamos falando que o circuito Brahma aí, ele é uma atração do evento mesmo, porque a decoração está tudo muito lindo. Então, são muitas fotos, o pessoal está bem empolgado aí, realmente. Deu uma contagiada aí bem bacana. Perfeito. Paula, parabenizando vocês pela festa. Está pedindo para os próximos anos aí um pouquinho mais de iluminação no caminho do parque,
tá certo? Mas gostou muito do evento. A Maria José parabenizando a Lívia e o Gabriel pelo sucesso da festa. Está torcendo muito por vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. E é isso aí que nos impulsiona e fortalece para a gente permanecer cada dia mais animado aqui, pronto para atender vocês. Dentro da questão da programação aí, temos rodada dupla de shows também no sábado. Isso, no sábado nós teremos 2 shows também, que é o João Neto Frederico e a Luiz e Maurílio, e depois no camarote também tem o Gig Murilo, para fechar o dia com chave de ouro. E no domingo tem essa diferença aí que vai ser a boate, né, ao longo do dia. Como é que vai funcionar essa questão? Isso. A gente vai ter uma sunset, né? A gente vai começar à tarde, porque domingo é um dia que a festa em si vai terminar mais cedo, né? Então, a partir das 4 horas, a gente começa a abrir o camarote e vamos ter lá 6 duplas sertanejas no mesmo dia. E até o horário aí que vai começar o show do Juliano César, por volta das 8 horas mais ou menos, aí acaba a banda do camarote, já começa o Juliano e encerra a festa. Perfeito. Então, programação aí para todo mundo. E essa sacada do domingo é muito boa, né? Porque o pessoal trabalha na segunda-feira, começa a festejar um pouco mais cedo no domingo aí, tranquilamente aqui no recinto. Isso mesmo, no domingo vai ser um dia bacana. E domingo, assim, meio-dia, né, já abre para o almoço, já vai ter um som ali com o DJ e tudo. E às 16 horas a programação aí que o Gabriel passou do camarote, né? Lembrando que o camarote é open bar, então quem quiser adquirir somente o camarote do domingo, antecipado está R$60. Open bar de cerveja, vodka, refrigerante, uísque, água e suco. E eu convido aí o pessoal também para estar vindo com a gente hoje aqui, porque realmente vai estar bem especial o show dos meninos aí. Sem dúvida nenhuma, né? Então, pessoal convidado para a festa do Leite Rodeio Music dessa sexta-feira, né? Sempre lembrando essa questão. E Marcela perguntando aqui a respeito de venda dos convites, né? Na bilheteria, a partir de que horas? Tem pontos de venda ainda para quem ainda não comprou a permanente? Certo. Nos pontos de venda, os ingressos estarão disponíveis até às 17 horas. A partir das 18, a bilheteria oficial aqui já estará aberta. Nós vamos lembrar aí que os shows, nós estamos vendendo 30, o promocional antecipado para todos. Aqui na porta, nós estamos com uma promoção do R$30 o estudante. Seria 60 a inteira. Só que o pessoal trazendo 1 quilo de alimento vai pagar 40. Mas, se o pessoal já puder adquirir o antecipado aí, é só correr no ponto de venda, todo mundo paga o promocional R$30. Veio para a porta, 30 estudante e 40 o promocional com 1 quilo de alimento, a inteira. Perfeito. E aí facilita, inclusive, o fluxo aqui de entrada, antecipando aí a sua compra ou até auxiliando uma entidade assistencial aqui da cidade com 1 quilo de alimento. Hoje o pessoal de manhã já estava recolhendo aqui os alimentos para as entidades. Isso. Isso quero reforçar, eu quero agradecer muito, porque ontem a participação foi muito bonita, sabe, Luciano? Teve muito alimento. Então, assim, nós queremos ajudar também as entidades. Então, traga seu alimento, participa com a gente, que é um bem comum aí para a sociedade. Maravilha. Maluf, quero agradecer a presença. A gente ainda vai se falar ao longo aí da transmissão, a educadora de portas abertas aqui dentro do recinto, levando um pouquinho para todos, né, os detalhes da nossa festa do Leite Rodeio Music. Eu queria agradecer o espaço novamente e eu queria agradecer em especial o pessoal da prefeitura, o Jordão, o Silvio, o Gustavo e mais todo mundo aí que está fazendo aí de tudo para ajudar a gente. Às vezes, por mais que a prefeitura não tenha ajudado financeiramente por questão de não ter mesmo, só que eles estão dando todo o apoio. O Fernando aí está com o filhinho para nascer e na porta já de casa, ele mesmo assim está aqui. Veio ontem, estava aqui desde as 8 horas da manhã ajudando a gente. Então, sim, por mais que não tenha apoio financeiro, mas eles estão dando todo o suporte, todo o apoio. E sem o Fernando, por exemplo, ajudando, o Gustavo, o Sil, todo mundo, nem festa não conseguiria fazer. Então, a gente tem que agradecer também esse pessoal, porque às vezes o pessoal está falando, a prefeitura não ajudou em nada, mas ajudou. Não ajudou financeiramente por questão de não ter condição, mas ajudou de outras formas e estão ajudando ainda. Tá entendendo aí, Rádio Peão, né? Tem que tomar cuidado aí com o que fala, porque realmente as pessoas não acompanham esse dia a dia, né? Do preparativo, da rotina da festa, do que está acontecendo e acabam perdendo exatamente isso, né? O que é possível ser feito, está sendo feito, né? E ao mesmo tempo a gente vive um momento difícil aí, com crise, com problemáticas, etc. E
esse tipo de parceria é fundamental, porque eu acho que auxilia até para a gente repensar os modelos nos próximos anos e conseguir fazer cada vez mais eventos melhores e com um uso e economia do dinheiro público ainda de uma maneira mais eficiente. Lívia, obrigado pela participação. Com certeza, meu amigo. Muito obrigada. Obrigada a todos, como o Gabriel disse aí. Vocês são peças fundamentais. Então, a nossa gratidão aí ao pessoal da Prefeitura que tem dado esse apoio. E obrigada à TV Educadora, mais uma vez. Maravilha. No próximo bloco, a gente fala de TV, né? Mas de TV digital. Você que está acompanhando a questão da mudança do sinal, a Educadora também tem novidades para você. Não saia daí. De volta com o Educador em Entrevista, nós continuamos falando aqui ao vivo do Recinto de Exposições e agora a gente fala um pouquinho, né, de rádio e de TV aqui na companhia do Tomás. Obrigado pela participação com a gente, Tomás. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Com muita satisfação, podemos contar um pouco da nossa história da Rádio e TV Educadora. Também com o nosso companheiro aqui, José Aparecido Tonete, o Toquinho. Obrigado pela participação. Boa tarde, Toquinho. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Realmente, nesse momento, a gente vai mostrar um pouquinho a história da Rádio e TV Educadora. Maravilha. Tomás, você e o Toquinho participaram desde o início aí, né, desse projeto do Carlos. Como é que foi o início mesmo da ideia da rádio? Bom, a sementinha plantada, ela foi mais ou menos em 1963 ou 64. Eu apresentava um programa de esportes na Rádio Difusora e naquela tarde ou naquela manhã chegou um jovenzinho com um gravador geloso na época de rolinho e deu a fita para nós rodarmos a entrevista que ele concedera para a Rádio Difusora. Enquanto a gravação rodava, ele quietinho, sentado lá, eu ficava observando o tom de voz do jovem que estava sendo entrevistado, que era o Carlos. Terminada a gravação, o programa, conversei com ele e falei, olha, você tem uma voz muito bonita, você pode ser um locutor, tua voz é macia, bonita. Ele ficou meio sem graça e tal. Eu fiquei insistindo, vamos fazer um teste, vou falar com o dono da rádio. Aí eu falei, então tudo bem. Mas ele não se preparou adequadamente para o teste. Foi feito o teste, foi reprovado. É óbvio, nervoso, sem técnica nenhuma. Aí eu pedi para o dono da rádio, o senhor João Molina, de saudosa memória, e ele deu chance para o Carlos. Aí eu expliquei para ele, fica ouvindo os locutores, pega jornal, leia em voz alta, vai treinando para você ter uma embocadura no texto. E assim ele fez, e assim ele passou no teste, no número 2, e pegou gosto pela coisa. Então, na época, ele pegou um programa muito popular, era o telefone solicitando sua gravação, e fez o maior sucesso. Ele aprontava de tudo, era uma novidade, era um jovem inovador. E ele pegou tanto gosto pela coisa que ele foi, na época, um locutor, um apresentador de rádio com muito sucesso. Passado algum tempo, depois ele foi para a Rádio Colorado em Ribeirão Preto, eu também fui e outras pessoas de Batatais também fomos. Depois ele foi também para São Paulo, num estúdio de dublagem. O tempo passou, nos anos 70, né, Toquinho? Conseguimos, com aquela vontade dele de continuar lidando com o microfone, com rádio, com som, montamos uma gravadora de spot, jingle. Naquela época, a publicidade era feita em disco, e nós gravávamos aqui. E o sucesso foi tão grande que atravessou fronteiras, ou seja, a região toda, inclusive Minas Gerais, as emissoras gravavam conosco aqui em Batatais. E aí foi surgindo a ideia de rádio. Inclusive, uma vez eu precisei ir a São Paulo, no Dentel, para ver uma possibilidade. Também fui na Assembleia Legislativa, mas não tinha jeito, não tinha vaga, não tinha abertura de uma nova emissora em Batatais. Mas ficamos naquela expectativa, né? Aí um dia surgiu um edital. Nessa época só haviam rádios AM ainda. Só né? tinha AM, Aí surgiu no Diário Oficial, e aí, né, Toquinho, a coisa começou a andar com os papéis. Foi em 78 que saiu, mas foi uma expectativa que nós começamos com realmente a fundação da educadora
Foi em 73. E por muitas indas e vindas da gente para Brasília, no intuito de conseguir o FM, que na época foi a terceira que saiu. Tínhamos a Rádio Libertas de Poços de Caldas e a Alvorada em Ribeirão. Não existia receptores para se sintonizar. Isso foi feito com campanhas com o comércio para poder ir à frente. Foram muitas idas e vindas a Brasília com autoridades de Batatais, inclusive em Franca, quando o ministro Euclides Conde de Oliveira, o ministro das Comunicações, veio, eu fui lá pessoalmente entrevistá-lo, dando indireta para que fosse dado para o Carlos Henrique. Então, houve uma concorrência, uma licitação. Então, toda a papelada do Carlos, todos aqueles papéis, a burocracia, felizmente, foi aprovada e nós ganhamos, então, o prefixo. E vale salientar que é um período histórico, né? Isso a gente tem que destacar muito bem, né? Como o Toquinho coloca. Estava surgindo o FM, né? Os receptores nem iam na faixa do FM, mas era um momento de revolução porque a gente estava vivendo um boom tecnológico causado pelo transistor, né? Que permitiu que o radinho virasse o radinho de pilha que foi para o estádio, pudesse ser colocado no automóvel, né? Então não era mais a válvula, não era aquele aparelho grande. O aparelho começa a ser portátil e isso muda a vida do rádio, né? Que estava perdendo espaço para a TV. É o caso do celular hoje. Foi uma ousadia na época, porque Batatais tinha o quê? Meia dúzia de rádios FM. Era uma grande novidade, como você falou. Era o avanço tecnológico de som. E, mesmo assim, o Carlos foi insistindo, porque quando nasceu o espírito de locutor nele, aos poucos foi nascendo o espírito de empreendedorismo. Então, ele mostrou que era capaz, tendo um sonho e com apoio da comunidade, apoio dos nossos amigos, né? A coisa foi surgindo e o sonho realmente se concretizou. O mérito total mesmo é do Carlos Henrique, não tem dúvida nenhuma. E que até hoje gera uma certa ciumeira aí, né, na macro-região, porque é a terceira da macro-região, né? E das duas iniciais aí, só ficaram, das três iniciais com a educadora, só ficaram duas, né, que ainda existem. Né? E a nossa audição na região, realmente, até hoje, ainda continua predominando. Você vê aquele programa de domingo que nós temos, o Serestas, a participação dos ouvintes da região é maciça, é Pirassununga. E agora pela internet tem gente até na Espanha ouvindo a Rádio Educadora. Então é uma coisa, é um sonho maravilhoso que temos que agradecer o Carlos, a sociedade tem que agradecer realmente o Carlos. E o tempo foi passando, quando a gente conversava, inclusive eu me lembro uma vez de uma conversa que nós tivemos. Falei, temos a rádio, que tal um jornal e uma TV? Tenho aqui uma foto, deixa eu pedir para o Adriano aqui dar um detalhe aqui, que é uma das fotos da inauguração da primeira equipe da Rádio Educadora, né? Toda a equipe. Isso em que ano? 1978, 2 de agosto. 78, daí explica o tamanho dos colarinhos da época, né, Tom? Já é do visual aí do pessoal na época. Já uma equipe grande, né? Se a gente pensa nos padrões... Né? E que o FM já vinha com a proposta do disc jockey, né? Sim. Que é uma coisa que era impensado no AM, né? Que era a pessoa que fazia a operação técnica ao mesmo tempo que fazia a locução, né, Toquinho? Mas chegamos no início, nós tivemos a operação desse jeito, que era com locução e o operador de rádio do outro lado. Paulatinamente foi se mudando, foi se modificando, e hoje o próprio locutor já é operador de rádio também. Perfeito. E na época era uma mudança muito grande, né, Tomás, você pensar nisso? Realmente, a inovação tecnológica, ela avança, ela não termina. Na nossa época, era o técnico de som de um lado, o locutor de outro. Mas com o avançar da técnica e de tecnologia de informática, acabou-se aquele sistema de um técnico de um lado, o locutor do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu pegar mais uma foto aqui e posicionar
o Adriano. Né? Aqui foi Essa foto é na frente da emissora, na hora da inauguração oficial, os discursos do ministro das Comunicações, Euclides Conde de Oliveira. Eu estou de lado, inclusive, eu fui o mestre de cerimônia. Felizmente, graças a Deus, tive essa honra. Também o Carlos, depois, fazendo o seu discurso. Na época, o prefeito, Dr. Antônio Claré Dalpículo, participou também, outros vereadores, e a sociedade toda vibrava com essa inauguração. Tomás, segurando o microfone lá para o ministro, né? Mais uma foto aqui que a fita... Nesse instante aí, Luciano, 2 de agosto de 78, eu estava no Jardim da Educadora, anunciando que seria a inauguração. Aí mostra o ministro e o Carlos desatando a fita simbólica e depois eles adentraram o Jardim da Educadora ao som da Valsa das Flores. Aí fomos para a frente da Educadora, onde aconteceram os discursos. Perfeito. E, Tomás, a gente percebe, né, e fala muito dessa questão histórica com orgulho mesmo, né, porque a cidade é pioneira, né, esse gesto do Carlos de reunir uma equipe, né, e de formar uma equipe que tinha uma experiência já no AM, mas que desbravou o FM, porque era uma experiência nova, era uma maneira diferente. Totalmente nova, era realmente um caminho que a gente ainda não conseguia prever o que poderia acontecer, sucesso ou não, que realmente se tornou um sucesso. E Toquinho, falando nisso, né, aquela que a gente já comentou, não haviam receptores ainda, né, quem tinha o rádio em casa naquele momento é o que a gente vai passar com a TV digital, né? Ou tinha que comprar um aparelho novo, não tinha nem como pôr um adaptador, né? Não. Tinha que trocar. No caso, você tinha que trocar o aparelho, conseguir um aparelho novo. E nessa época... Isso conseguiu-se através de campanhas com o comércio e incentivando. E como realmente é o caso da TV, que vai partiu para o digital, é uma outra realidade. Sem dúvida. Então, a pessoa sente-se incentivada de comprar o aparelho para ter uma coisa melhor na frente. Sem dúvida. E era uma questão disso, né? De todo ponto comercial que vendia eletrodomésticos, né? Ter lá a novidade, que era o rádio portátil, que era o rádio transistorizado. Justamente. Eu nem falo muito do rádio do carro, né? Porque em 78 a gente tinha uma frota muito pequena comparado ao que a gente tem hoje. Realmente. Né? Então, é um diferencial, mas o pessoal da época, eu acho que lembra muito disso, né? Os motorrádios, né? Os vermelhinhos, né, que começaram a dominar as prateleiras das lojas. Eu acho que o Batatais deveria ter, no máximo, meia dúzia de rádios FM, né? Se bem que os rádios antigos, aqueles rádios que tinha vitrola embutido, tinha já uma faixa FM. Mas só pessoas da alta sociedade que teriam aqueles grandes aparelhos de rádio que já vinha FM dos Estados Unidos. Mas o Carlos não desanimou. Foi animando o pessoal, a equipe, animando os comerciantes e os ouvintes a adquirirem os aparelhos FM. E o empreendedorismo foi evoluindo até chegar a essa parte da televisão, que foi em 1990. A entrada no ar foi aqui na Festa do Leite, se não me engano, em caráter experimental, em julho de 1989. 89, né? experimental, 90, e dia 10 de janeiro de 1990 foi a inauguração da TV Educadora. Inclusive, houve uma repercussão tão grande que a TV Cultura, a irmã do Faustão, veio a Batatais, fez uma matéria com a TV Educadora, com o Carlos, foi para o ar pela TV Educadora. Confirma, né, Toquinho? A Cultura, na época, veio porque era a primeira cidade desse porte a ter uma emissora local de TV, né, Toquinho? Voltando no rádio, se fala muito que o Carlos, inclusive, adquiriu uns aparelhos para colocar em alguns pontos comerciais para o pessoal começar a ouvir isso. Procede, Toquinho? Procede. Realmente. O Carlos era um verdadeiro empreendedor. E ele realmente buscava o que ele pensava, ele ia atrás, buscava e conseguia. Até porque, se a gente pensa, né, na equipe inicial, a equipe falou
um período grande aí para quase ninguém ouvir, né? Já que você não tinha recepção. Transmitia sem audiência. O bom foi que a equipe principal, no caso o Carlos, o Tonete, também na época o Geraldo Julião, nós já estávamos no ambiente de rádio, entendeu? Então, para nós foi um pouco mais fácil nos habituar com o FM. Mas a qualidade de som, a pouca audiência na época, mas a coisa foi crescendo e está aí hoje. Sucesso total. Sem sombra de dúvida. E por essa primazia aí, por ser uma das primeiras, a rádio veio com essa vantagem de ter, né, um alcance e uma cobertura muito grande. Né? O que nos surpreendeu em cobertura, Luciano, foi a cidade de Franca. Era impressionante a participação de Franca, tanto em audiência, como em jornalismo direto de Franca, e também a publicidade que vinha de Franca era enorme. Sem dúvida. Era uma coisa impressionante. E depois a região foi absorvendo também. Mas, Luciano, o que a gente tem a dizer, nós começamos em 78 com um transmissor de 250 watts, em julho. Já no ano de 79, no início, já estávamos com um transmissor de 1000 watts e um reserva de 250. E em 85 passamos para 10 quilos. Sem dúvida. Isso eu digo em sentido de mostrar como o Carlos realmente buscava. Sem dúvida, porque assim, num ano, né, você quadruplica a potência, né? Em pouco tempo você multiplica isso muito mais, buscando uma maior cobertura, uma maior ação. O Lucas Silva aqui, né, está parabenizando. Ele diz que em 31 anos de vida é a primeira vez que ele vê o Tomás, né? Diz que sempre ouviu, né? E diz que o Serestas e Ritmos Antigos influenciou o gosto musical dele. Tá aí, ó, conhecendo o Tomás pela telinha da Educadora e não mais pelas ondas. Um abraço, Lucas. Participe do programa. Ligue ou vai pessoalmente lá no estúdio todo domingo, ok? O Baldo Moser Ribeiro aqui, né, mandando um grande abraço para vocês. Diz que é sempre bom recordar o nascimento da Rádio e TV Educadora. Ele lembra que na época comprou um 3-em-1 da National, né, onde ele gravou o rádio em caráter experimental, né, onde só tocava música e a voz do Tomás aí para a região, né, mandando mensagens, porque tinha isso também do FM, né, que a gente tem que lembrar, né, que ele era o rádio que hora certa e anúncio e desanúncio de músicas, né? Você tinha pouco texto se comparado com a AM, né? Justamente, era um modelo diferente de rádio. Era mais música mesmo, mais música. Aos pouquinhos, a programação foi sendo modificada. Porque o Carlos estava sempre aprimorando. Surgiu uma novidade, já modificava a programação, modificava os esquemas, sempre inovando. Perfeito. Foi uma das primeiras, talvez a primeira emissora a tocar o sertanejo no rádio. O FM não existia o sertanejo. Não, inclusive, não te cortando, foi a primeira emissora do interior a rodar CD. Inclusive, eu tenho até guardado até hoje uma notinha na Gazeta Esportiva, de 1980, mais ou menos, ou antes de 80, dizendo que a única emissora do interior, a primeira, foi a Rádio Educadora FM de Batatais, a lidar com CD. Quando a gente fala da TV, né, essa questão, 89 entra em caráter experimental, 90 em definitivo nas transmissões, eu acho que foi um desafio tão grande quanto o FM, né? Se não mais, porque a experiência que a equipe tinha do AM por FM era mais fácil até, né? Se for pensar uma rádio FM, tirando a questão de transmissão, que você muda a faixa, mas a operação na época era um pouco mais fácil, você tinha um conceito de FM que era execução de música e com pouca locução, não é? Então era mais simples a transmissão. Mas migrar para a TV foi um desafio, né, Toquinho? Foi, realmente
é o que eu sempre digo, o Carlos sempre buscava a coisa que você talvez não tivesse condição de buscar. E essa mudança, realmente, aos poucos, foi se tornando realidade, a equipe toda envolvida, confiante no trabalho, e realmente foi uma grande lição que nós tivemos através de trabalhar com vídeo, áudio e vídeo. Que o Carlos já tinha, né, você também, Tomás, uma experiência, mas com o Super 8, né, em que o Carlos já gravava, na época do rádio, já muito Super 8. Naquela época, nos anos 60, eu já lidava com Super 8, eu fazia pequenos documentários, né? Depois veio o vídeo. O Carlos também tinha a máquina, a gente usava a máquina filmadora Super 8. Inclusive, quando era colorido o filme, ele era revelado nos Estados Unidos. Mas o interessante é que o Carlos sempre tinha aquele impulso de querer algo mais. Então, houve aquela ousadia. Uma emissora de FM, na época, era uma ousadia tremenda, né? Depois veio a gravadora. Não foi tão uma coisa assim ousada, mas que realmente funcionou. E o empreendedorismo dele, latente nele, o gosto pelo assunto de rádio, microfone, som, colocou também na cabeça dele, vamos fazer uma TV. Jornal eu dei ideia, ele não quis. Mas TV, falou, não, vamos fazer. E foi atrás. Então ele tinha aquele impulso de, eu vou fazer, eu vou conseguir. Sem dúvida. E quando a gente pensa no Super 8, né, para quem não sabe o que é, né, era uma câmera, mas com filme, né, como era o filme fotográfico na época, né, e exatamente isso, né, se fazia a gravação, pegava a latinha com filme, mandava para revelar. Justamente. Inclusive o Carlos andou filmando da sacada da casa dele quando o carnaval era na Praça Central, que nós tínhamos praticamente a única escola de samba, que era da Princesa Isabel. No carnaval fazia a curva. Que, no arquivo da TV Educadora deve ter esses filmes, se foram localizados, porque me parece que estavam guardados na fazenda. Então, é um arquivo, eu não cheguei a ver, mas sei que ele filmou o carnaval que dobrava as esquinas ali na praça. Dos tempos que o carnaval fazia a curva em Batatais. Isso. Mas é de fato um desafio, né? Até porque teve-se que, na questão da TV, formar uma equipe, né, Toquinho? No sentido clássico mesmo, porque o pessoal do rádio você já tinha uma mão de obra específica do rádio que já estava formada. A TV... Você teve que absorver a mão de obra justamente do rádio e passar, jogar e, aos poucos, sendo implementada na TV. Sem dúvida. A gente tem uma experiência quase do que foi o início da televisão no Rio e em São Paulo, porque a equipe teve que aprender na raça, né, Tomás? Praticamente foi um prolongamento do aprendizado, né? No rádio você não aparece. Então houve aquele aprendizado de técnicas de imagem, mas o pessoal foi absorvendo e a coisa transcorreu de tal forma que se tornou realmente um sucesso a Rádio e TV Educadora, não tem dúvida. A cidade foi premiada com esse trabalho do Carlos. Todos aí têm acompanhado a questão do digital no país, as redes de TV, né, que tiveram esse primeiro momento, né, de transmissão em paralelo analógico e também digital, e o anúncio, né, que nos próximos meses algumas dessas emissoras de rede começam a desligar o sinal analógico. E aí a gente sempre era perguntado a respeito, e a TV local, né, e as TVs comunitárias, educativas, como é que ficam nesse processo? E temos boas notícias, né, Toquinho? Claro, nós fomos agraciados ultimamente com um canal digital. Esse canal foi solicitado em 2012. E já saiu realmente a publicação, inclusive no Diário Oficial, da consignação desse canal para Batatais. Deve ser louvado aqui a luta e o empenho também da Maria Bernadette, da Geralda Ribeiro, doutora Renata e equipe também, para conseguir esse canal. E, realmente, no dia 19, nós tivemos a oportunidade de
receber a notícia que esse canal realmente foi consignado em Batatais. Faremos parte, então, também do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Perfeito. Não podemos, Luciano, esquecer também, nós elogiamos várias pessoas que colaboraram, também a Maria Bernadette. Sem dúvida. Esposa do saudoso Carlos. Ela deu todo o apoio, sempre juntos, sempre colaborando, trabalhando, dando todo o apoio às iniciativas do Carlos e agora também com a digital. Realmente é um trabalho, eu acho que árduo, para até acertar toda a imagem, toda a parte técnica. Então também as nossas homenagens à Bernadette. E vale salientar também essa questão, né, Tomás, que muito se evoluiu na tecnologia, mas não na burocracia. O processo era o mesmo lá de trás de quando a gente foi buscar o sinal da rádio FM, né? Tem que ter toda uma burocracia junto ao Ministério, papelada, autorização. Hoje, Luciano, tornou-se uma lei que foi promulgada há pouco tempo, tornou-se os processos do Ministério mais ágeis, sabe? E, através do Candicei, hoje você não envia mais documentos por correio, através de tudo eletrônico. Então, nós temos o Candicei, e através desse Candicei, que é um cadastro de informações, é mais ágil para você conseguir, inclusive para o próprio Ministério, pela Anatel, conseguir soltar, fazer a agilização desses processos. E que é um item muito recente, né, Toquinho? Se a gente pensa na não, realmente, é recente. Quando voltamos a falar na palavra ousadia do Carlos, ele não só conseguiu a FM, como pela primeira vez na história política administrativa de Batatais, ele conseguiu trazer um ministro de Brasília para Batatais. Inclusive, o prefeito, na época, Claré Dalpículo, ficou imensamente feliz, aproveitou e inaugurou uma nova área na prefeitura. Então, até isso ele conseguiu. A primeira vez na história de Batatais que veio um ministro do alto escalão dos ministérios de Brasília. Perfeito. Bom, então com essa portaria, né, vou fazer até aqui a leitura, né, Departamento de Rádio Difusão Comercial, a portaria número 3.498-SEI, de 19 de julho de 2017, né, a diretoria do Departamento de Radiodifusão Comercial, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º da portaria número 1862, de 6 de abril de 2017, observando o disposto no artigo 7º no decreto 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como que consta no processo com um número gigantesco aqui, resolve, artigo 1º, consignar à Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Limitada, a autorizatária do serviço de retransmissão de televisão na localidade de Batatais, o canal 59 correspondente à faixa de frequência de 740 a 746 MHz para a transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital e Terrestre. Essa portaria já foi publicada, né, e segue aí agora para implementação e para as ações finais de burocracia. Agora, nós temos que realmente ir atrás do projeto, desse novo projeto, e através dele poder realmente estar na faixa digital. Perfeito. Inclusive, hoje gravamos já um comunicado a respeito do que você leu, vai ser inserido na TV e na Rádio Educadora, comunicando os ouvintes justamente desse texto que você acabou de ler. Perfeito. Então, esclarecendo ainda mais, né, o nosso espectador, né, nós precisávamos dessa portaria e dessa definição de frequência aí para iniciar os estudos de engenharia, né, para a instalação
do novo transmissor e de toda a estrutura para que a emissora possa também funcionar no padrão digital, tá certo? Então, ao longo dos próximos meses, nós vamos frequentemente aí informando a população do andamento disso e até que, em definitivo, nós tenhamos, né, o númerozinho, né, o canal específico para ser anunciado. Provavelmente está tendo uma mudança no Ministério, porque as emissoras estavam usando uma frequência diferente, um canal, um número de canal. Isso. Hoje estão tentando deixar, por exemplo, a educadora 33, o HF, estão deixando, seria, por exemplo, 33.1. Exato. Certo? Que para você já continuar localizando a emissora que no você mesmo estava canal. acostumado. Perfeito. Poderia ser, talvez, agora o 59.1 também, mas para ficar dentro da faixa seria 33.1. Rodrigo César, nosso parceiro, locutor também, dizendo que é muito bom saber da história do rádio aqui, da TV em Batatais. Está mandando os parabéns e disse que sempre foi seu fã, Tomás. O Rodrigo está se revelando um bom radialista, um bom homem de comunicação. Parabéns, continue, vai firme. Quando a gente observa um pouco dessa história, né, e a gente tem sempre essas referências pontuais, e é bom a gente manter um pouco dessa história, né? O Carlos sempre foi uma referência para mim, né? Eu me lembro ainda no ano que eu fui aprovado na Faculdade de Rádio e TV em Bauru, não é? Eu tinha feito um curso de locução do Senac, de 6 meses de locução, prestei a prova da Unesp Bauru e fui aprovado, mas tinha aquela dificuldade, né? Com todo mundo que eu falava na cidade, as pessoas falavam assim, rádio e TV, né? Você vai consertar o aparelho, né? Você vai montar... O curso era muito pouco divulgado ainda, né? E um dia, no carnaval, o Carlos fazia uma matéria num dos barracões da escola de samba e, enquanto ele acompanhava a gravação, eu comecei a conversar com ele, falei da aprovação na faculdade, que estava em dúvida de ir ou não, né? Muitas pessoas da área da época me desincentivaram. Falaram, não precisa, eu nunca fiz, eu não precisei disso e tal. A única na época que falou vai foi o Carlos, né? Ainda me disse assim, olha, eu não fiz porque na minha época não existia. Não existia. Né? Então foi um incentivador e sempre foi uma pessoa muito positiva nesse sentido em descobrir talentos, né? Eu acho que o reconhecimento que ele tinha do que você fez por ele se refletiu em dezenas de pessoas que ele colocou no mercado. E ele fazia as coisas, Luciano, com muito amor, com aquele ímpeto mesmo que vai dar certo, vamos em frente e tal. E dava resultado. Tudo que ele queria fazer com aquele amor, ele fazia a equipe, ele motivava a equipe, entendeu? Então, tudo corria muito bem, apesar daquele trabalho todo inicial. Mas era o amor que ele colocava naquilo, no objetivo dele, não é, Tô? Justamente. O Carlos sempre tanto incentivava como ele buscava. Ele sempre se posicionava no sentido de alguma coisa melhor. E realmente era sucesso. Falando ainda sobre rádio, eu vim para Batatais em 1962. Eu vim da Rádio Clube de Altinópolis. Na época, eu era um molequinho de 12 anos, mas naquela época eu lia muito. Era livro, devorava livro um atrás do outro, jornais, revistas. Eu ficava imitando locutores da Rádio Nacional do Rio, ouvindo as novelas radiofônicas. Então, quando eu fui fazer o teste, eu estava preparado. Não tinha uma escola, mas eu fiz a minha escola. Então, e depois, em 1959, eu comecei. Passado mais 2 anos, o senhor João Molina começou a frequentar lá em Altinópolis, o dono da difusora. Aí, não lembro que a conversa que teve, acabei vindo para cá. Mas eu estava aqui já, os grandes locutores da difusora, porque a difusora teve, na época, uma grande audiência, era a única emissora e tal. Então, os grandes locutores foram saindo. E eu chegando, aguentando o tranco todo, né? Porque não tinha mais quase ninguém. Depois chegou o Carlos, chegou o J. Alves, o Tonete participou da parte técnica. Nós fazíamos shows lá no auditório, lotava.
aquelas esquetes. Então, a parte artística do Carlos, ela foi se revelando cada vez mais e deu no que deu hoje. Sem dúvida. E é aquela coisa de entender a linguagem do momento, né? Eu acho que também tem que ter um feeling muito forte para isso, né? De entender como aquele veículo que era o rádio AM funcionava, né? E ele foi um grande incentivador disso, a gente não pode esquecer também, né? Vocês tiveram uma participação. Todos os programas que o Carlos se propunha a fazer eram sempre de muito sucesso. Uhum. Lembra-se do show da Brotolândia? O arquivo depois na Educadora, o sucesso que ele fez na outra emissora, o sucesso que ele fez na emissora de Ribeirão Preto. Então, ele fazia tudo com muito amor, muita descontração, mas com muito, assim, com respeito às pessoas e o que estava fazendo. Ele brincava, mas ao mesmo tempo era sério o trabalho dele. Sem dúvida, porque compreendia o que era o veículo naquele momento. Eu acho que isso é muito importante, né? De entender a nova tecnologia que entrava, o que ela ia impactar, o que ia alterar aí, né? Porque quando começa, por exemplo, o FM, ele entendeu muito bem qual era a linguagem do FM naquele momento, o que tinha que ser feito naquele momento, né? Quando propõe uma TV local, compreende aos trancos e barrancos o que seria uma TV local para produzir algo com aquela cara da cidade mesmo, né? Muitas vezes até, sim, reproduzia o grande programa de sucesso da emissora de TV de rede, mas com a chancela e o carimbo local, né? Então isso eu acho que faz muita diferença entender o que a linguagem dos veículos novos impacta e como trabalhar dentro dela. O que eles tentam hoje, buscam regionalizar, inclusive, programações, né? O Luiz Carlos, da Conquista, aqui, disse que gostaria de rever a primeira vinheta da TV. Vamos ver se a gente tem no arquivo aí para exibir aí durante as comemorações, aí, todas as ações, né? A TV tem um arquivo muito interessante, né? Tanto do material de vídeo até quanto a própria rádio tem um material rico aí, interessante, mas de fato, né, muita coisa ficou gravada na história das pessoas, né? A irmã do Carlos, no dia, a Regina Célia, ela gravou em Super 8 a inauguração da rádio e depois a recepção na residência dos pais do Carlos. Então, esse filme Super 8 tem uma boa parte disso aí. Uhum. E de fato, né, a gente acaba vendo também isso, né, a preocupação do Carlos com o registro histórico, né, de documentação, de todos esses momentos. Ele sabia que aquele material era pontual, era um arquivo que ia ficar para as próximas gerações, né, como você coloca, né, é o primeiro ministro a visitar a cidade, é a primeira emissora de FM da macro-região, né, e é de fato um marco para as telecomunicações do país. A gente fala muito da região, mas é do país, porque foi modelo para muitas outras emissoras que surgiram no esteio dessa. Inclusive, ele trazia locutores de Ribeirão Preto, inclusive da IPTV, para gravar comerciais aqui, para dar um tom bem diferenciado de uma cidadezinha do interior. Então, ele trazia locutores de Ribeirão Preto. E era realmente muito gratificante. Sem dúvida. Hoje, né, nós temos esse pulo histórico que o digital vai dar, né, acompanhando essa ação. Também é importante destacar, né, dessa portaria, né, que é uma das primeiras emissoras do nosso porte a conseguir a portaria aí do digital. A gente tem muitas emissoras que ficaram de fora do processo, que não vão fazer a migração e que vão fechar as portas. Que realmente é um processo complexo que você precisa de muitos documentos, tem que seguir realmente o que pede as portarias e, neste sentido, nós tivemos a felicidade de estar com esse processo bem completo. Mais uma vez, a emissora sendo precursora aí em uma mudança tecnológica, em um momento crucial das comunicações no país, né, e participando ativamente dessa história, né, e mostrando isso, né, que graças ao preparo do passado, né, consegue aí pavimentar o futuro. É uma grande vitória, o que eu penso. Sem dúvida, porque eu acho que se não tivesse essa regularidade do passado, Tomás, né, se não tivesse esse pioneirismo com FM... Fica parado no tempo. Exato.
Houve todo um aprendizado, né, ao longo dos anos. E a tecnologia foi modificando, então, automaticamente, se você não se adaptar às novidades no mercado, você acaba ficando para trás. Sem dúvida, sem dúvida. Falando a respeito, né, do tempo, né, a gente tem duas coisas aí relacionadas ao tempo que é interessante, né, que é esse pioneirismo, que é estar de olho nas tecnologias e nas ações, mas, né, uma coisa que sempre sobrevive é a questão da qualidade de períodos, né? Muitas vezes as pessoas chamam de saudade, de saudosismo, mas isso é fundamental, né, para a nossa construção afetiva enquanto ser humano, e isso está vivo, né, semanalmente no Serestas, né, Tomás? Tem um autor que diz o seguinte: não fique preso ao passado, mas aprenda com ele. E viva o presente, mas pensando no futuro, porque é lá que nós vamos morar. Achei essa frase lindíssima. Então, realmente, o Carlos aproveitava o momento presente para fazer o seu empreendedorismo. O sonho dele era realmente rádio. Depois veio o sonho da TV e tudo se concretizou. Sem dúvida. Tudo no devido tempo. Exato, né? O Seresta é o programa mais antigo que o nosso FM possui. Eu acho que o programa mais antigo que perdura até hoje é justamente esse de domingo, o Serestas e Ritmos Antigos. Ele deve ter entrado no ar, acho que depois de um ano, né, Tuco? Mais ou menos. Então o programa hoje deveria ter 38 anos, mais ou menos. Completa 38 anos junto com a 38 rádio. Anos. Por aí. Né? Teve vários apresentadores, né? Mas o que mais perdurou, que ficou mais tempo no ar e continua até hoje, sou eu. Então, a gente faz com muito amor. Você vê as pessoas... Tem gente que oferece música até para o pai falecido. Pessoas que choram no telefone dizendo: você lembrou meu pai, eu chorei porque eu lembrei disso, essa música. Então, o programa é uma integração muito grande. Realmente feita para a família reunida no domingo. E que, de fato, virou a sonoridade do domingo de várias famílias, né? Porque é essa história, um programa com 38 anos já no ar, né? Então, uma pessoa ouvia na infância, né? Olha, com a avó, né, preparando o almoço de domingo, né? E isso vem à tona todo domingo e já está aí com o filho ouvindo também aos domingos pela manhã. Domingo passado, recebemos um WhatsApp com foto e tudo. Um cidadão em Franca colocou o rádio dele portátil numa forquilha de uma árvore e todo mundo que passava na rua ficava ouvindo o programa nesse rádio pendurado numa árvore. Até isso acontece. Eu tive a felicidade de uma vez em Franca também, na praça de Franca, um equipamento de som profissional reproduzindo o Seresta. Ficar ouvindo o pessoal aí, todo lugar, justamente, fazendo esse som. E hoje contamos com a parte técnica do Ricardo, né? Porque eu ainda sou da época antiga. Eu não faço locução nem técnica ao mesmo tempo, né? Então o Ricardo Manfredi aguenta o tranco todo, seleciona a música, faz a seleção musical junto comigo. Tem o meu cunhado Baldo, que é um fã incondicional do programa, vem todo domingo também prestigiar. Então, o programa, há poucos dias, veio uma família de Monte Alto, veio o pai, a mãe não, veio o pai e 2 filhos para conhecer o programa no local. Ficaram lá um tempo todo, tiraram fotografia, aquela satisfação daquele senhor de idade, tocamos a música dele. Quer dizer, é uma integração com a família maravilhosa, dá gosto de você fazer o programa, são 3h30 de programa e você não vê o tempo passar. Eu mesmo não escuto música nenhuma, porque é telefone, é gente que chega, é uma coisa, vê isso, vê aquilo, a música já acabou. Sem dúvida. Não se tornou disc jockey, né? Hoje em dia acho que nem seria mais disc jockey, né? Seria playlist jockey, né? Porque já está tudo no computador. Justamente. Né? Mas mantém essa tradição. E que bom, né? Eu acho que a gente pode... dar continuidade nessa história, né, Tomás? No sentido claro, assim. A gente hoje está aqui no programa mais antigo em atividade da TV, que é o programa de entrevistas, né? Por uma questão
óbvia aí, né? Não chama mais nosso gordo 11h30, né? Mas a gente tem que dar todos os créditos ao Valdir, que foi pioneiro aqui da entrevista na hora do almoço, né? E que fez também um marco da história da TV. Feliz lembrança. Fazendo o nosso Late Show, né? Que na verdade é isso que o programa é, né? Sempre foi, mas que mantém isso, né? Quando você tem uma tradição consolidada e forte, né? O tempo não aplaca por uma questão histórica mesmo, né? A gente acaba tendo aí que, infelizmente, substituir as pessoas que passaram por aqui, mas a gente faz o máximo de esforço para fazer jus ao legado que nos foi deixado, né? Esse legado que foi construído com tanto esforço e que dia a dia a gente tenta manter, trabalhar um pouquinho mais, fazer jus com o legado do Carlos aí da criatividade, da inventividade, né? Trazendo sempre alguma inovação, né? Seja uma inovação que muge com a Mumuzela ou uma inovação tecnológica com o digital, mas lutando sempre para manter esse legado de criatividade e de batalha vivo na tela e nas ondas da Educadora. Vamos esperar para o ano que vem uma grande comemoração dos 40 anos. Sem dúvida. Não são 40 dias, são 40 anos de Educadora. Toquinho, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, marcando um pouco mais dessa história com esse anúncio formal aí, né, do lançamento do canal digital da Educadora, que agora entra na parte técnica aí dos estudos de engenharia, e eu espero que esse anúncio tão próximo dos 39 anos da rádio, né, abra esse espaço aí sempre pioneiro que essa TV marca e coloca Batatais enquanto história na comunicação, na telecomunicação brasileira e nos permita aí trilhar mais 40 anos aí de história, né, nas próximas décadas. Tenho certeza, Luciano, que estamos trabalhando nesse sentido. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, que sempre é um prazer falar da Rádio e Televisão Educadora. E agradecer a todos. Tomás, obrigado em estar sempre aqui com a gente, rememorando, né, todos esses momentos marcantes e por sempre ser um grande exemplo para todos nós que fazemos parte da comunicação em Batatais. Nós continuamos com muito carinho, com muito amor, porque são praticamente 40 anos, mais da metade da nossa vida, né, dedicada praticamente à Rádio Educadora, mais na rádio. E lembrando sempre, o Carlos Henrique não foi simplesmente um locutor. Ele foi um grande empreendedor e deu esses dois tesouros para Batatais, que é a rádio e a TV Educadora. Ele não pode ser esquecido. Perfeito. Bom, e nós vamos ficando por aqui, né, com mais esse Educadora Entrevista, tá certo? Lembrando que às 18h30 tem Cidade na TV. Na sequência, você confere todas as atrações e novidades desta sexta-feira de Festa do Leite Rodeio Music, tá certo? Na companhia da equipe Educadora, tá certo? Amanhã nós voltamos, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educadora Entrevista aqui do Recinto de Exposições. E você fica agora com a programação da TV Brasil.